Para a gente conseguir entender o mundo de 2025, vamos fazer uma análise a partir de dois pontos de vista bem diferentes. Um é microscópico, sabe? A linguagem viral que define a cultura online. E o outro é macroscópico, as mudanças geopolíticas que estão redesenhando o poder do mundo todo. O que será que a língua da internet pode nos contar sobre as tensões do mundo real? É o que a gente vai descobrir. Vamos começar com uns exemplos bem rápidos para aquecer. Se alguém disser que está ocultado fazendo mil-in, provavelmente não está tentando mudar o formato do rosto. É mais provável que seja só uma desculpa irônica para ficar quieto, na sua, durante a aula. Olha só como uma tendência online pode virar uma coisa totalmente diferente. O que tal o 6-7? O que significa? Absolutamente nada. É puro suco de aleatoriedade que viralizou porque, sei lá, o som é legal de falar. Isso mostra a velocidade com que a internet consegue criar uma linguagem do zero, uma linguagem que todo mundo entende. E, para fechar, Gooning. O que começou como um termo super específico de um nicho para falar de uma obsessão extrema, foi meio que roubado pela cultura geral para descrever de um jeito irônico qualquer tipo de foco muito intenso, seja maratonar uma série por horas ou ficar rolando um feed de memes sem parar. É a linguagem do exagero digital. Esses termos podem até parecer meio jogados, mas na verdade eles formam um dialeto. Um dialeto que revela muita coisa sobre as prioridades, as ansiedades e o tipo de humor da cultura online de hoje. Um termo que captura bem essa cultura é locked in. Na teoria, significa estar totalmente focado, disciplinado numa tarefa. Mas claro, na internet tudo vira piada, né? Então a pessoa pode dizer que está locked in para lavar a louça. Essa mistura de foco de verdade com uma paródia de foco que define muito do humor online. E aí tem o W. Simples, direto ao ponto. Significa win, ou seja, vitória. É como um selo de aprovação digital. Um troféu que se dá na hora para uma opinião ou uma atitude. Um W-take é um comentário certeiro, é a linguagem da validação imediata. Então, o que todos esses termos têm em comum? Se a gente olhar bem de perto, um tema fica muito claro. Uma obsessão com poder, com aparência e com vitória. É uma busca constante por dominar, mesmo que, na maioria das vezes, isso seja dito de forma irônica. E isso nos leva direto ao mogger. O mogger é aquela pessoa com uma aparência tão impressionante que simplesmente ofusca todo mundo que está em volta. O termo vem de mogging, que é o ato de dominar visualmente um lugar. É a competição levada ao extremo, para o nível da aparência física. E aqui que a conexão crucial aparece. Essa busca individual por domínio, por ser um mogger, na verdade, espelha uma dinâmica muito maior. É um reflexo da ambição nacional de potências que estão crescendo e economicamente ofuscando as nações que sempre foram as dominantes. É a mesma lógica do mogging, só que numa escala geopolítica. E essa citação do relatório Tendências Globais 2025 ilustra isso de uma forma brilhante. A transferência de poder econômico do Ocidente para o Oriente é descrita como algo sem precedentes na história moderna. Não é só uma mudança, é uma transformação que vai marcar a história. Isso tudo leva a gente para uma pergunta fundamental. Que tipo de mundo é esse que produz, ao mesmo tempo, uma linguagem de competição individual na internet e uma reconfiguração tão gigante do poder global? A resposta é um mundo que está em uma transformação profunda. Então, agora é a hora que dá um zoom out. Vamos deixar as gírias da internet um pouco de lado para olhar o cenário global que serve de pano de fundo para tudo isso. Esse é o mundo de 2025, um lugar radicalmente transformado. O ponto principal aqui é o seguinte: o mundo não é mais unipolar. Até 2025, o sistema internacional se torna multipolar. O poder não está mais concentrado num lugar só, mas distribuído entre vários polos de influência. E a escala dessa mudança é imensa. A ordem mundial que foi estabelecida depois da Segunda Guerra, que foi a base da política global por mais de 70 anos, vai estar quase irreconhecível. A gente está vendo o fim de uma era. E quem são esses novos atores? O relatório destaca os BRICS: Brasil, Rússia, Índia e China. Juntos, o poder econômico deles está projetado para bater de frente com o do G7. A China e a Índia, em especial, estão se posicionando como novos centros de poder global. Agora, olhem bem para esse número: 1,2 bilhão. Esse é o crescimento da população mundial que se espera até 2025. E o detalhe mais importante é que quase todo esse crescimento, mais de 97%, vai acontecer fora do Ocidente. É uma mudança demográfica que redesenha o mapa humano do planeta e transfere o peso populacional para o sul e para o leste. Mas é claro que essa transformação não acontece sem atrito. A ascensão de novas potências e as mudanças demográficas criam um novo cenário, cheio de riscos e de instabilidade.
Este mapa mostra o que se chama de explosões de juventude, que são regiões com uma população jovem muito grande, principalmente no Oriente Médio e no Sul da Ásia. E, historicamente, essa característica demográfica está ligada a um potencial maior de instabilidade política e conflitos. E a instabilidade não é só política. A competição por recursos básicos está ficando mais acirrada. A estimativa é que até 2025, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vão viver em áreas com escassez de água potável, um fator que, historicamente, sempre alimentou tensões e conflitos. E no meio de todas essas projeções, um dos modelos de previsão geopolítica nos dá um dado brutalmente simples e enigmático. Sudão, dezembro de 2025. E logo em seguida, só isso, sim, não. Num mundo de análises super detalhadas e relatórios complexos, esse modelo reduz uma crise em potencial a um resultado binário, totalmente imprevisível. É um lembrete bem claro da incerteza radical que define o nosso futuro. E isso nos traz de volta ao ponto de partida. De um lado, um mundo online cheio de distrações e competições por status. Do outro, um sistema global passando por uma transformação histórica, cheia de riscos e incertezas. E isso nos leva à pergunta final. Nesse mundo de distrações virais e de mudanças geopolíticas gigantescas, em que é que a gente está realmente locked in? A linguagem da internet reflete uma busca por dominância em escala micro, enquanto as tendências globais mostram a mesma disputa em escala macro. A grande questão é, no meio de tudo isso, para onde a nossa atenção coletiva está realmente direcionada?